Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de multimídia. E hoje vamos corrigir a nossa terceira avaliação, ok? Então vamos direto, compartilhar aqui nossa tela, vamos direto para ela. Então ó, aqui você bota e-mail, né, nome, ele capta o e-mail também do institucional e tal. Vamos lá. Quarta questão, que é a primeira, né? Já que ele considera o nome, o e-mail e tal como questão, não interessa para a gente. Quarta questão, né, que seria a primeira questão. Marque a resposta incorreta. Incorreta. Letra A. O monitor e a caixa de som são mídias de percepção. Correto. Né? A caixa de som e a mídia, a caixa de som e o monitor são mídias porque o usuário percebe, né? O usuário observa, o usuário escuta, o usuário estimula os sentidos diretamente de percepção. Vídeo, som e imagens 3D são mídias de representação. Ok. Também correto. Mídias de representação. Representam alguma coisa, né? A internet é um exemplo de um tipo de mídia. Sim, claro, né? Na verdade, é um dos tipos mais avançados, vamos dizer assim, né? Qualquer junção de duas ou mais mídias podemos chamar de hipermídia. Falso. É esse que está falso, certo? Não é qualquer tipo de mídia, né? O hipermídia não é a multimídia. A multimídia é quando eu junto duas ou mais mídias, aí eu chamo de multimídia, múltiplas mídias. Pelo menos duas, né? Mas o hipermídia não. O hipermídia é o hipertexto com multimídia. É o que eu chamo de hipermídia, certo? A junção de duas ou mais mídias é a multimídia e não a hipermídia. Então, resposta incorreta, letra D, certo? Essa questão, a maioria de vocês acertou, certo? Eu vejo aqui também os acertos e erros, né? E aí a maioria acertou essa questão. Foram 11 acertos nessa questão. Muito bem. Quinta questão. Marque a incorreta também. Marcar a incorreta. Plataformas de desenvolvimento precisam ser obrigatoriamente mais eficientes do que as plataformas de entrega, pela necessidade de execução das ferramentas de autoria. Essa questão ela parece estar certa, mas ela é a incorreta, certo? Porque ele fala assim: as plataformas de desenvolvimento precisam ser obrigatoriamente mais eficientes. Não, obrigatoriamente não, certo? Elas podem ter a mesma potência, desde que a potência seja capaz, sim, de executar as ferramentas de autoria. Mas não precisa ser a de entrega, não precisa ser inferior. A plataforma do usuário não precisa ser inferior, pode ser até superior, desde que a desenvolvimento consiga abarcar as ferramentas de execução de autoria, certo? Então, isso aí é o errado, né? Então, letra A é a resposta correta. Nessa questão também a maioria acertou, certo? A maioria, foram 9 acertos, né? Então foi uma taxa boa de acerto aí. Vamos ler aqui as outras, né? Um quiosque de consultas é uma plataforma de entrega. Sim, plataforma de entrega é do usuário final, né? Então, um quiosque de consulta é para o usuário final. Então, correto. Uma mesa de som pode ser considerada uma plataforma de criação de material. Sim, claro. Mesa de som, plataforma é hardware, né? Quando a gente fala plataforma, está falando de hardware. A mesa de som é um hardware que cria material. Sim, eu posso criar ações com a mesa de som, claro. O Data Show é considerado uma plataforma de criação. O Data Show é considerado uma plataforma de criação de material. Correto. Eu posso criar material com o Data Show. Eu não tenho um monitor, ligo no Data Show, vou criar material. Posso criar material. Certo? Então a incorreta é a letra A. É claro, pessoal, que as provas eram um pouco diferentes. Você vai dizer, professor, essa questão tão diferente aí das minhas. Na verdade, as questões são as mesmas, mas estão ajustadas diferente, tem alguns nomezinhos diferentes e tal, mas as respostas eram as mesmas, certo? A ordem está diferente e tudo, não estranha. Questão 6, também marcar a incorreta, certo? Essa questão, bastante gente acertou, mas também o pessoal ficou meio na dúvida aí, da letra D e E, foram as mais marcadas aí. Vamos ver aí. A criação de interface multimídia atrativa requer conhecimento da personalidade humana. Sim, a gente tem até um slide lá com vários autores, né, falando que isso é importante, que a coisa do ser humano, de prestar atenção no ser humano e tal. Então, sim, isso também, isso influencia, isso é importante, certo?
O MCI é uma API do sistema operacional Microsoft que gera comandos de sons, correto. O MCI é uma API para geração de comandos de sons no Windows, né? O padrão multimídia permite integrar diversos títulos. Os padrões multimídia permitem integrar diversos títulos multimídia. Correto. Os padrões multimídia é para isso, é para você integrar, né, os títulos. Para você criar aqui uma imagem, não criar um vídeo, esse vídeo não poder ser exibido em outras plataformas, em outros dispositivos e tal. Então, os padrões multimídia é para isso, é para padronizar, certo? Esses títulos e integrar eles uns com os outros, né? Principalmente a integração deles uns com os outros. E aí vamos para a letra D e a letra E, que foram as mais marcadas aí, vamos dizer assim, né? Metáfora utilizada pelos aplicativos multimídia para referenciar antigas formas de criação e execução da multimídia. Correto, pessoal, correto. Quando a gente fala em slide, o que é o slide? O slide não é essa projeção que a gente tem no data show ali, não. O slide existiam uns cartões de vidro que ele jogava numa lente e a lente projetava na parede. Era o slide físico, né? Quando eu tenho ali uma tela do Google Forms, né, o formulário Google Forms, que é o Google Formulário, ali é um formulário? Não, ali é uma imagem, né? Ali é uma imagem. O formulário é um papel que estava numa pasta, que estava numa gaveta. Então a metáfora é utilizada assim para referenciar antigas formas, certo? Então quando a gente fala formulário, slide, essas coisas aí são coisas antigas que foram, né? Que a gente tem agora eles dentro do computador, só que mantivemos os nomes para dar aquela referência, mas na verdade é uma metáfora, né? Então a resposta certa seria nenhuma das demais respostas, porque todas as outras 4 estão corretas. Então seria essa letra E no sexto. Então teve essa dúvida entre a letra D e E entre os alunos que marcaram aí. Sétimo, teve alguns alunos que acertaram aí, mas a maioria não acertou não. A maioria ficou meio na dúvida aí. Vamos ver. Aqui eu quero a correta. Deixa eu só... Seja bem-vindo, Cássio. Estou vendo que você está aí assistindo. Bem-vindo. Qualquer dúvida pode perguntar, viu? Pode interromper e perguntar aqui. Não tem problema não. Então, essa questão eu quero a correta. O usuário e o cliente são sempre o mesmo stakeholder. Não. Falso. Né? A gente viu isso aí, o usuário e o cliente podem ser o mesmo, eventualmente, mas não sempre. Aqui ele fala são sempre não. O usuário é quem paga, o usuário é quem usa e o cliente é quem paga. Né? Às vezes eu pago para o meu funcionário usar, não eu usar. Então, nem sempre são os mesmos. Às vezes sim, às vezes não. B, um ciclo de vida sempre chega ao fim quando atinge a etapa de operação. Não, né, gente? A gente sabe que tem os ciclos de vida, eles são um ciclo, né? Eu chego na etapa de operação, às vezes eu encontro um bug que eu preciso voltar lá para outra, às vezes surge um novo requisito que eu preciso voltar lá para outra. Então, ele não chega ao fim quando atinge essa etapa. Nessa etapa é uma etapa que vai implantar, que vai testar, e muitas vezes eu tenho que voltar para a prancheta de desenvolvimento, para planejamento, que surgiu um requisito novo, ou tem um bug que está prejudicando todo o sistema, eu tenho que voltar para a prancheta, né? Prancheta, ó, outra metáfora. Então, assim, essa tá errada, né? Então, chega ao fim quando atinge, não. Eu tenho uma coisa cíclica, né? Então, falso isso aí. Um animador de uma equipe multimídia é responsável por levantar o ânimo da equipe, monitorando o clima organizacional e motivando os demais membros. Claro que não, pelo amor de Deus, o animador fazer isso. Claro que não, né? O animador é quem faz as animações, né? A gente viu lá que a animação é um dos títulos multimídia, então o animador não é quem fica animando a galera, não, né? Realmente é uma pessoa que está fazendo as animações. E aí vem a letra D. Um produto multimídia é aceitável se o cliente usá-lo, mesmo que o código esteja de péssima qualidade. Essa é a resposta correta. Um produto ele é aceitável se o cliente usar. Se o usuário gostou do software, está usando o software, ele é aceitável. Aceitável não é bom. Aceitável não é de qualidade. Aceitável é que ele aceita. Ele aceitou. Certo? O cliente aceitou.
O cliente vai usar, certo? Se está ruim ou não, não sei, mas o cliente aceitou. O cliente vai usar. Se ele vai usar, então ele é aceitável, porque o cliente aceitou usá-lo. Ok? Então, a resposta correta é a letra D. Certo? Muita gente marcou aí a letra E, foi a mais marcada, mas a resposta certa realmente é a letra D, porque realmente o aceitável é aquele que o cliente usa, aceita e usa, né? Usa aceitá-lo, ou aceita usá-lo. Certo? Certo? Vamos à questão 8. Na questão 8 também eu quero que você marque a correta. Essa, pessoal, a maioria acertou. Essa foi boa, a maioria acertou. Vamos lá. O gama do sistema de cores HSI é menor do que o gama do sistema RGB. Falso, né, cara? Falso, certo? O gama do HSI é maior porque o HSI não tem cor primária. Na verdade, assim, eles fazem as mesmas cores, o HSI e o RGB. Só que o HSI, o gama é maior porque ele tem mais 3 cores a mais, que são as 3 primárias do RGB. Porque as primárias não contam no gama. Como o HSI não tem primária, então as 3 que são primárias no RGB contam no gama do HSI, mas não contam no RGB. Certo? Então essa daí é falsa. Letra B. O uso da técnica Dithering consegue reduzir o espaço em disco de uma imagem, reconstruindo a exata imagem original em tempo de execução. Claro que não. A exata imagem, não. Dithering é uma compressão com perdas. Com perdas significa que eu perco informação muito próxima da original, mas não é a mesma. Certo? Então, Dithering é uma compressão com perdas, não pode ser a mesma. Ok? Então, essa questão aí está errada. Letra C. A varredura progressiva, por fazer o retraço horizontal em sequência, é mais eficiente que a varredura entrelaçada. Falso. Certo? Ele realmente faz o retraço horizontal em sequência, mas não é mais eficiente que a entrelaçada. A entrelaçada faz o retraço horizontal alternado, certo? E isso é mais eficiente, né? Chegou a essa conclusão através de testes, né, em laboratório, entre a entrelaçada e a progressiva, e viu-se que a entrelaçada é mais eficiente, certo? Então, a correta é... Aliás, opa! A verdadeira progressiva você pode fazer trações em sequência é mais eficiente. Então, essa está falsa, né? Ela não é mais eficiente. A mais eficiente é a entrelaçada. Então, falsa. Progressiva não é mais eficiente. Ela realmente faz o retraço em sequência, mas o retraço entrelaçado ele é mais eficiente. Então, a letra C está errada. Letra D. No RGB, o verde é a cor mais próxima do centro do espectro visível do olho humano. Correto. Né? O verde é o mais próximo, o R um pouquinho mais distante e o azul muito longe. Então, a resposta correta aí é a letra D. A maioria marcou a letra D, então essa questão foi boa aí, certo? Não é a letra E. A letra E também não é. Então, pessoal, questão 9. Questão 9 eu já quero a incorreta, né? Na 8 eu tinha pedido a correta, agora mudamos para incorreta mais uma vez, certo? Vamos lá. Deixa eu só... Aqui, pronto. Aqui. Essa questão 9, a maioria acertou. A maioria dos alunos acertou. Foi uma boa questão. Vamos lá. Letra A. A questão x ao quadrado, a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, onde circunflexa a exponenciação, gera uma primitiva quadrática. Correto? Gera uma primitiva quadrática, né? Equação do segundo grau gera uma primitiva do segundo grau, ou seja, quadrática. Então, correta. Como eu quero a incorreta, não é essa. Certo? Então, essa daí está correta. Só um aluno marcou essa questão. Vamos lá. Letra B. Uma primitiva gráfica não geométrica pode ser gerada por uma equação integral. Exato. A equação integral, ela surgiu para gerar primitivas gráficas não geométricas, né? Áreas de elementos que não são geométricos, né? Então, correto, não é essa alternativa aí. Uma curva de Hermite é uma primitiva gráfica cúbica. Correto. Né? Assim como a curva de Bézier, a curva de Hermite também. Né? Uma primitiva gráfica cúbica. Certo? Tranquilo, tranquilo. Letra D.
Um desenho pode ser expresso por um sistema de equações. Correto também. Né? Um desenho são equações mesmo, com certeza. Então, letra E. Então, o incorreto, né? Todas estão corretas, então só sobra a letra E, nenhuma das demais respostas. A maioria acertou essa questão. Então, foi uma questão boa. A maioria acertou. Ok. Se tiverem alguma dúvida, pode interromper, viu, pessoal? Quem está assistindo aí, qualquer momento vocês podem interromper sem nenhum problema. Vamos lá, questão 10. Questão 10, mais uma vez, marcar a incorreta. Essa aí a maioria do pessoal errou. Só tem que estar prestando atenção. E o pessoal errou marcando essa letra A. As imagens 3D são desenhos. Correto, pessoal. Imagem 3D é feito por cima de equações. São desenhos. São desenhos que tem as equações têm 3 variáveis, né? X, Y, Z. Mas são equações, são desenhos também. Certo? Não dá muito para diferenciar uma imagem, um desenho 2D de um desenho 3D. O desenho 3D é uma imagem 3D. O pessoal fala imagem, né? Por questão de facilitar, questão de nomenclatura e tal, mas é desenho. Na verdade, não é imagem. Porque a imagem é uma matriz de pixels. Nenhum 3D é uma matriz de pixels. Né? São todas equações. Nos jogos, mesmo quando você está jogando um jogo lá, aqueles jogos, as imagens do jogo 3D não fica na mídia nem na nuvem. O que fica são as equações. Ele gera em tempo de execução. Ele gera as imagens em tempo de execução. Certo? Então, a letra A está correta. E eu quero a incorreta. Então, não é a letra A. Letra B, sólidos de revolução são gerados a partir de uma rotação. Correto. Revolução e rotação são sinônimos na geometria. Né? A revolução é uma rotação no eixo, no próprio eixo, né? Em um eixo do próprio sólido. Da própria primitiva. Letra C, então, não é letra B. Letra C, graftal é bem utilizado na criação de imagens simétricas de árvores e plantas. Correto. O graftal ele é muito bom para a criação de árvores, plantas, né, vegetação e tal. O graftal tem essa característica. Assim. Então, não é a letra C também. Letra D. A geometria sólida construtiva é um método de representação 3D volumétrico. Não, volumétrico não, né? Que utiliza transformações lineares e operações na teoria dos conjuntos. O que está errado aí é o volumétrico, porque é geométrico, não volumétrico. Então, se fosse correto, seria a geometria sólida construtiva é um método de representação 3D geométrico que utiliza transformações lineares e operações na teoria dos conjuntos. O que está errado aí é o volumétrico, certo? Então, essa letra D é a resposta da questão, porque é a representação 3D geométrico, não volumétrico. Volumétrico existe, mas é outra técnica. Certo? Não essa daí. Essa daí é a geometria sólida construtiva, ela é geométrica. Certo? Então, a resposta, letra D. Poucos acertaram essa questão. Essa questão aí foi... O pessoal foi muito na letra A mesmo. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão. Estão vendo as questões ainda aí, né, pessoal? Não caiu não, né? Tô tranquilo aqui. Beleza. O 11, marcar incorreta. Né? Vamos lá. Essa questão, o pessoal todo mundo marcou. Todas as alternativas foram marcadas. Todas. Foi bem equilibrada aí. Certo? Vamos ver. Qualquer animação ou vídeo pode ser separado quadro a quadro. Correto. Qualquer animação, qualquer vídeo, eu posso separar com aqueles códigos, né? SMPTE, que são códigos para divisão de vídeo. Os vídeos e as animações são basicamente a mesma coisa, são os mesmos formatos de arquivos, né? Muda a questão do contexto. Mas, tanto a animação como o vídeo, eles seguem o padrão hipermídia. E aí, claro, você pode usar os códigos os stamped, né? SMPTE, para separar ele quadro a quadro. Então, correto, essa questão está correta. Eu quero a incorreta, então não é a letra A. A técnica de transparência pode ser aplicada em conjunto com a quadro a quadro com o objetivo de facilitar a criação de uma animação com poucos backgrounds. Correto. Correto. Eu posso, na verdade, mesclar qualquer tipo de técnica de animação, né? Eu posso juntar quadro a quadro com transparência, com morfo, com interpolação, com tudo. Então eu posso misturar para facilitar umas coisas aqui, outras ali. E nessa letra B está correto. Eu posso juntar as duas para facilitar a criar animação com poucos backgrounds, porque aí eu boto o background
fixo, né? E aí eu faço algumas transparências e uso o quadro a quadro por cima, o quadro a quadro em transparência, em cima dos backgrounds fixos, certo? Então a letra B está correta. Letra C, a animação limitada cria movimentos em partes da imagem, deixando estáticos outras partes, objetivo de economia de recursos. Correto, a animação limitada foi criada para isso mesmo. Né? O que eu tenho que movimentar, eu movimento, e o que eu posso deixar parado, eu deixo parado. Deixo estático mesmo. Não faz parte dos quadros da minha animação. Então, a letra C está correta. Letra D, a técnica de morph pode transformar qualquer imagem em qualquer outra imagem. Correto. Morph é para isso. Ele não transforma só uma criança num velho, um velho numa criança, não. Qualquer imagem vira qualquer outra imagem, através das técnicas de morph. Todas corretas, então a resposta nenhuma das demais respostas. Letra E, nesse caso aí. Vamos para 12. Vamos para 12. Marca a questão correta. Essa questão aí muita gente errou. Viu? Essa questão aí também poucos acertaram. Só 2 alunos acertaram. Vamos lá. Correta, né? Letra A. Considerando a repressão gráfica de som no domínio do tempo, com ciclos que variam entre 0,05 e 0,08, total de 40 amostras, é uma situação de alíase. Para eu saber isso aqui, eu tenho que aplicar o teorema de Nixte, né? 2 vezes 1 sobre t, esse t é o menor, né? 1 sobre t mais 1. Então aqui é o seguinte, vocês não estão vendo aqui, mas eu vou calcular aqui, ó, 0,05, que é o menor tempo, vezes 2, perdão, 2 dividido por 0,05 vai dar 40, exatamente 40, certo? E o Nixte é o seguinte, 2 sobre t mais 1. Por que esse mais 1? Para sair do alíase. Esse mais 1 é para sair do alíase. Então ele fala assim, olha, para sair do alíase, que o alíase é quando dá menos, né? Então, como deu 40 exatamente, não é uma situação de alíase, certo? É uma situação de perda do som. Quando dá 2 sobre t, é perda do som. Quando dá menos, se fosse 39, aí era alíase. De 0 a 39, 0 não, né? De 1 a 39 é alíase. 40 é perda de som, 41 aí já é o som correto, certo? Já é o som correto. Então, eu quero a correta, não é essa letra A. Porque 40 não é alíase, é perda de som, certo? Teria que ser menos que 40 para ser alíase. Ok? Como é que eu sei isso? 2 sobre o menor tempo, que é 0,05. Dá 40 exato. Então dá perda de som. Letra B. Considerando a representação gráfica do som, domínio do tempo, com ciclos que variam entre 0,4 e 0,10 segundos, um total de 50 amostras, ocasionando perda total de som. Aí o que eu faço? 2 sobre 0,4. 2 sobre 0,04. Então, 2 dividido por 0,04 vai dar 50. 50 amostras, ocasionando perda total do som. Correto. Quando 2 sobre o menor tempo dá uma quantidade X de amostras, esse X é a perda do som. Como na letra A. 2 sobre 0,05 é 40. Então, perda do som. Para dar a lista tem que ser menos. Aqui é 0,4. Então, 2 sobre 0,04 dá 50. Então, 50 perda de som. Abaixo de 50, alíase. Acima de 50, eu tenho o som correto. Seria 51, naquele mais 1 da fórmula. Então, eu teria o som correto. Certo? Então, letra B é a correta. Então, essa aí o pessoal não soube calcular direito, não. O pessoal marcou muito a letra C. Quantizar uma amostra do som significa transformar seu valor em binário. Não. Significa arredondar os valores decimais. Quantizar é arredondar os valores. É uma das etapas que eu tenho para converter ele em binário. Durante a conversão em binário, eu faço algumas etapas e uma delas é quantizar. E o que é quantizar? Arredondar os decimais. Porque eu tenho lá um som, uma amostra com amplitude, sei lá, 179,2. Aí eu quantizo, ou seja, 179. Eu tiro a parte decimal. Porque quando eu vou binarizar, eu pego só valores discretos, ou seja, inteiros. Então eu quantizo os valores reais, certo? Que é até 0,4 eu retiro e de 0,5 para mais eu acrescento, né?
Então, 179,8. Aí eu boto 180. Isso é quantizar o som. Então, pega as amostras em decimais em real, em decimais reais, e transforma em decimais inteiros. Certo? É uma das etapas de binário, mas não é converter o valor em binário. É uma etapa só, que é exatamente arredondar. Certo? Então, não é a letra C. As técnicas mais avançadas de conversão de som analógico em digital e vice-versa conseguem gravar o som e depois reproduzir sem nenhuma perda. Sem nenhuma perda, errado. E por que está errado? Por causa da quantização. Exatamente por causa da quantização. Eu tenho que arredondar os valores. Então, aquela amplitude que era, sei lá, 20,2, eu perdi o ponto 2. Então não é sem nenhuma perda, existe a perda. Agora, claro, no caso do MP3 e tal, essas coisas aí, a perda não é perceptível pelo ouvido humano, mas há perdas. O fato de eu não percebê-las não quer dizer que elas não existam. Então elas existem, as perdas existem, mas o ouvido humano não consegue percebê-las. Certo? Então não é a letra D. A resposta correta é a letra B. Certo? Desse 12, letra B, essa questão aí o pessoal não acertou direito. Né? Pouca gente acertou. E a última questão, né? Certo, a última questão da prova. Essa a maioria acertou, né? Ainda bem que a maioria acertou. Marca alternativa que contém a sequência correta da qualidade dos cabos de transmissão de vídeo, iniciando pelo cabo de mais baixa qualidade para o de mais alta qualidade. Certo? Então é pela ordem, né? Essa aí, quando você vê o HDMI no final, não tinha nem como errar a questão do começar de baixo para cima, né? Exatamente. O mais fullback é o vídeo composto, que é aquele cabozinho amarelo, que é o RCA, pessoal, RCA, não sei o quê. É o mais fullback, é o vídeo composto, certo? Então, ó, por isso aí, eu tenho a letra B, C e D, porque a A e a E eu já elimino. Então, ou é B, ou é a C, ou é a D. Depois do vídeo composto, eu tenho o S-Vídeo, porque o S-Vídeo são 2 canais. O S-Vídeo são 2 canais. E o vídeo componente são 3 canais. Então, como o vídeo componente tem mais canais, então a qualidade dele é melhor. Então, vídeo composto é só um canal, S-Vídeo são 2 canais, vídeo componente são 3 canais. E HDMI é muitos canais, né? Vários canais. Então, a sequência é a letra C. Vídeo composto com um canal, depois S-Vídeo com 2 canais, depois o vídeo componente com 3 canais, e depois, é claro, o HDMI, né, que é o de mais alta qualidade, com múltiplos canais. Essa era a letra D, a maioria acertou, né? A maioria acertou. Teve alguns que tenderam para a letra A, ficaram na dúvida ali, entre componente e composto, tal, não sei o quê, mas a letra A é uma das que a gente descartaria logo, na verdade, porque o vídeo composto é o mais fullback. Talvez tenha conferido o nome, né? Composto, componente e tal. Mas como era prova com consulta, né? Essa daqui tava fácil porque era com consulta, né? Se você consultasse rapidinho, você ia ver que o composto era o mais fullback. Né? E aí, pela ordem, o componente, esse vídeo componente e o HDMI no final. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Beleza. Eu vou juntar esse vídeo com o primeiro, né, que deu falha lá, tal. Vou juntar os dois e vou colocar lá no Classroom e no nosso canal. Beleza? Qualquer dúvida, quem pegar a final, estude, pode tirar a dúvida pelo grupo. Quem passou, boas férias aí. Daqui a pouco eu vou botar as notas, vou liberar as notas e posto esse vídeo lá no canal e no Classroom. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham passado aí. Valeu, Tenaro. E até mais, pessoal. Valeu.